Olá, tudo bom? Nas duas últimas aulas discutimos as questões escalares e as questões vetoriais. Na verdade, ficamos concentrados sobre as questões vetoriais. E agora, como conhecemos questões vetoriais, conhecemos grandezas que são vetoriais, nós podemos sair da cinemática e irmos para a dinâmica. Dinâmica é a área da mecânica que estuda o movimento agora, levando em conta as causas desse movimento. Eu não vou ficar escondendo o jogo, não. Eu já vou te dizer qual é a causa do movimento. A aplicação de uma força. Uma força promove a alteração do estado de movimento de um corpo. Então nós vamos olhar agora para a dinâmica. Sim, a dinâmica do Newton. Dá uma olhadinha lá. Veja. Aula 10, Leis de Newton. Newton foi, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvidas, o maior físico que já existiu. Pelo menos essa é a minha opinião. Claro que existiram outros físicos tão importantes, talvez na sua cabeça tenha passado os nomes de Einstein, Schrödinger, ou até mesmo de alguns físicos da atualidade, né? E você talvez não conheça a fundo as obras do Newton e vale a pena olhar com mais atenção. Vale a pena ler sobre a vida dele e vale a pena aprender aquilo que ele falou sobre a física. Vejam que nessa figura está retratando o sistema solar, a lua, né, as águas. Existe um telescópio na figura, ele mesmo construiu esse telescópio, ele mesmo imaginou a geometria óptica desse equipamento e ele foi o primeiro homem a decompor a luz branca nas cores do arco-íris, no espectro, né, do arco-íris, tá certo? Escreveu várias obras, daí os vários livros que aí estão. Vale a pena estudar a vida de Newton e, mais do que estudar a vida dele, entender os conceitos físicos que ele foi o primeiro a perceber. A primeira lei de Newton é chamada lei da inércia. Mas antes de enunciarmos a lei da inércia, é importante nós pensarmos o que é inércia, né? O que quer dizer inércia? Então eu gosto de pensar na inércia como sendo uma resistência natural que os corpos oferecem à alteração do seu estado de movimento. Ou seja, um corpo que está descrevendo um tipo de movimento tem a tendência de permanecer descrevendo este mesmo movimento. Ou seja, um corpo que está em repouso tem a tendência de permanecer em repouso. Um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, estudamos a fundo o movimento retilíneo uniforme, tem a tendência de permanecer nesse MRU. Interessante, né? Então, a essa tendência natural, nós chamamos de inércia. Damos o nome de inércia. Ou seja, um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. E que movimento é esse quando ele está em movimento? É necessariamente o movimento retilíneo uniforme. Tá ok? Então, o que é inércia? É a resistência natural que os corpos oferecem à alteração do seu estado de movimento. Bem importante saber isso, tá, gente? Vamos adiante? Nessas duas chargezinhas, eu quero que você veja o seguinte, ó. Aqui está um menino no trenó, e eu não sei se está grande o suficiente aí na sua tela para você ler, então eu vou ler para você o que ele está dizendo. Ele diz assim, ó, um corpo em repouso tende a... É isso que ele está dizendo no primeiro quadrinho. Mas reparem que a matilha toda observa um coelhinho correndo ali na neve. E eles imaginam lá, opa, um coelhinho. O que eles fazem? Saem correndo imediatamente atrás do coelhinho. E por inércia, o cidadão que estava sentado no trenó, que estava em repouso e tem a tendência de permanecer em repouso e não estava segurando firmemente o trenó, acabou ficando para trás e caiu na neve. E termina de falar, ficar em repouso. Então, se a gente juntar as falas do menino ali, vai ficar assim, ó, um corpo em repouso tende a ficar em repouso na última quadrinha. É óbvio que é uma tirinha fortemente relacionada com o conceito de inércia, certo? A inércia do menino fez com que ele ficasse em repouso e a matilha saiu correndo com o trenó e ele ficou para trás. Isso exemplifica a inércia. Um outro quadrinho de baixo, vem lá um skatista e dizendo assim, ó, um corpo em movimento tende, e repare que ele está em movimento, essas linhazinhas no desenho dão a ideia de movimento, né? E aí o skate dele bate numa pedra, ó, ele não repara e acaba batendo numa pedra. O skate, por ter batido na pedra e não ter conseguido passar por ela, parou, entrou quase que imediatamente em repouso. E ele, em movimento, que não estava amarrado no skate, foi arremessado para frente. Na verdade, não foi arremessado, ele simplesmente continuou o seu movimento. E ele terminou dizendo a permanecer em movimento. A graça da tirinha é que agora em movimento ele vai acabar colidindo com um belo de um cactus que está ali na frente, certo? Então se a gente juntar as duas falas do menino, vai ficar assim, ó, um corpo em movimento tende a permanecer em
movimento. Então vejam que está retratado, né, nessas duas tirinhas, está retratado o conceito de inércia, tá certo? Tudo bem? Legal? Veja que o rapaz que estava em movimento tendeu a ficar em movimento no skate e que o rapaz que estava em repouso tendeu a permanecer em repouso fora do trenó e caiu na neve. Tá ok? Legal? Vamos adiante? Então olha lá. Vamos além. Agora que a gente conhece o que é inércia, a gente pode enunciar a primeira lei de Newton, chamada lei da inércia, que diz assim: todo corpo em repouso ou em MRU tende a permanecer nesse estado, a menos que seja aplicada uma força externa que altere esse estado de movimento. Olha que interessante isso. Ele está dizendo assim, olha, um corpo em repouso tende a ficar em repouso. Sim, ele tem a tendência de permanecer em repouso. Se eu coloco essa caneta na minha mão e ela está em repouso, a tendência dela é de permanecer em repouso, certo? Se um corpo está se deslocando em MRU, a tendência dele é permanecer em MRU. Agora é curioso que se você falar só isso, fica uma coisa estranha. Porque se eu falar assim, ó, uma caneta em repouso fica em repouso. Se eu falar só isso, parece que nada pode alterar o estado de movimento dessa caneta. Mas pode, a aplicação de uma força, percebeu? Olha, a aplicação de uma força alterou o estado de movimento da caneta, ela fugiu da minha mão, percebeu? Então é legal quando você enunciar a primeira lei de Newton, a lei da inércia, não esquecer que um corpo em repouso tende a ficar em repouso, sim. Um corpo em MRU tende a permanecer em MRU, sim. Mas se você falar só isso, você está cometendo um ledo engano, porque parece que esses corpos nunca vão alterar o estado de movimento. E eles podem alterar o seu estado de movimento desde que uma força atue sobre ele. Então, um corpo em repouso tende a ficar em repouso. Um corpo em MRU tende a ficar em MRU. Até que, melhor dizendo, uma força atue sobre ele. Tá claro? É isso que está escrito ali no slide. Vamos voltar. Embaixo, uma outra maneira, ó, todo corpo em repouso tende a permanecer, professor, né? Arrumem lá depois para mim, permanecer em repouso. Todo corpo em movimento tende a ficar em movimento. Esses estados serão alterados apenas com a aplicação de uma força externa, beleza? Alguém tem que vir e aplicar uma força e alterar o estado de movimento. Imagine que essa caneta no espaço esteja andando em MRU. Aí eu venho, aplico uma força nela, eu altero o estado de movimento. Se eu não aplicasse essa força nela, eu não teria alterado o estado de movimento dela. Tá claro? Beleza? Volta para o slide. Então eu estou dizendo assim, ó, se a força resultante que atua no corpo é igual a zero, ele vai ter uma velocidade constante, certo? Tudo bem? Se não tem força atuando, a velocidade do móvel é constante. Então você pode imaginar o MRU. Se a velocidade for igual a zero, é porque ele está em repouso. Se a velocidade for diferente de zero, é porque está em MRU. Certo? Se a velocidade for constante igual a zero, está em repouso. Se a velocidade for constante diferente de zero, 5, por exemplo, metros por segundo, ele está andando em MRU. Tranquilo, gente? Esse resuminho aqui de baixo é bem importante, tá? Por favor. Professor, então, eu posso dizer que se o corpo está em repouso ou se ele está em MRU, não tem força resultante atuando sobre ele? É isso mesmo. Eu não estou dizendo que não possa ter força atuando. Pode. Pode ter 4 forças atuando. Só que se você fizer a soma vetorial, vai dar zero. O que aconteceria se você nessas 4 forças utilizasse a lei do polígono? Fecharia um polígono perfeito. Lembra daquele exercício do quadrado? Ia acontecer uma coisa assim. Ia fechar uma figura, não necessariamente um quadrado, mas ia fechar uma figura de 4 lados, um polígono de 4 lados, e a extremidade do último vetor ia coincidir com a origem do primeiro, de maneira que a resultante seja igual a zero. Então, se você pegar todas as forças que atuam no corpo que está em repouso ou num corpo que tem MRU, vai acontecer isso se você utilizar a regra do polígono. Bacana? Amarra o teu conhecimento dessa aula com as das aulas anteriores. Lembra que a gente já conversou sobre isso. Vamos adiante. Segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental da dinâmica. Imagine um corpo de massa m, uma força resultante atuando. Reparem que eu já estou representando a força resultante e aqui existe uma aceleração. Se existe força resultante, existe aceleração. Então, o princípio fundamental da dinâmica diz que a força resultante que atua tem o mesmo valor do produto da massa do corpo vezes a sua aceleração. A força resultante produz uma aceleração sobre o movimento na mesma direção e sentido da sua aplicação. Então, olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo uma coisa muito importante. Ele está dizendo que o vetor força resultante e o vetor aceleração serão vetores sempre paralelos. Eles sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Não são vetores iguais, hein, gente? Eu não estou dizendo que são iguais. Uma coisa é força, outra coisa é aceleração. Mas eu estou dizendo que esses dois vetores sempre vão ser paralelos, tá certo? Sempre vão ter a mesma direção e o mesmo sentido.
Reforçando, ou melhor, aqui ainda, ó, esta aceleração é inversamente proporcional à massa do corpo. Quanto maior a massa do corpo, menor vai ser a aceleração se a mesma força for aplicada. Reforçando, a força resultante e a aceleração sempre possuem a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, sempre são paralelos, sempre são vetores paralelos. Ficou claro a ideia da massa e da aceleração, da força e da aceleração serem inversamente proporcionais, ou melhor, a aceleração ser inversamente proporcional à massa? Faz sentido, né? Quanto mais massa tiver um corpo, maior é a sua inércia. Quanto maior a inércia de um corpo, maior é a tendência dele permanecer exibindo aquele estado de movimento, ou o repouso ou o MRU. Então, se você pegar um corpo de grande massa e aplicar uma força pequena, você vai ter também uma aceleração pequena, não é isso? Quanto maior a massa para a mesma força, menor vai ser a aceleração. Essa é a ideia. Então, quanto maior a massa, menor é a aceleração. Daí, inversamente proporcional. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Ela diz que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. Olha o texto. Para toda, olha a palavra toda, para toda força considerada ação, sempre vai existir uma força de reação. Veja que ele está dizendo toda. Ele não está dizendo assim, ó, algumas forças apresentam uma reação. Não. Toda força aplicada surge a partir dessa força aplicada, uma reação. Então a gente diz que as forças sempre surgem aos pares. Ação e necessariamente a reação. Tá ok? Volta lá para o texto. Então voltando. Para toda força considerada ação, existe uma força de reação. De mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. Tá claro? A toda ação surge uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentido contrário, sentido oposto. Então dá uma olhada nessa figurinha, ó. Olha aqui, ó. O rapaz está puxando essa caixa de tijolos, ou né, caliça, o que tiver ali. Então essa é a ação, puxar a caixa. Mas vejam que o rapaz também é puxado. Então rapaz puxa a caixa, caixa puxa rapaz. Ação e reação. Tá vendo a figura? Olha aqui para mim. O rapaz puxa a caixa puxa o rapaz, ação e reação. Dá uma olhada para os dois vetores que estão desenhados lá, ó. Reparem os dois vetores. Reparem que eles têm o mesmo tamanho, portanto eles têm a mesma intensidade. Reparem que eles têm a mesma direção, porque os dois são horizontais, lembra disso? E eles têm sentidos contrários, basta olhar as flechinhas, ó. Esse vetor está para a direita, esse vetor está para a esquerda. Tudo bem? A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentido oposto. Tranquilo? Enxergou isso na figurinha? Rapaz puxa a caixa puxa rapaz. Tanto que se o rapaz estiver de meia e a caixa for muito pesadona, ele acaba indo em direção à caixa pela força que foi aplicada sobre ele. Concordam comigo? Faça o teste em casa. Amarre uma corda num objeto pesadão, né, num armário enorme, fique de meia no assoalho encerado e se puxe para você ver. O armário não vem, você é que vai porque você tem uma inércia menor. Por quê? Porque existe realmente uma força atuando em você. Ué, mas quem que está aplicando essa força em você? Se você puxa o armário por uma corda, a corda te puxa por uma força de tração pela reação. Você puxa o armário puxa você através da corda. Tá ok? Pense nisso, reflita sobre essas situações. E tem a Terra e a Lua desenhadas aqui, porque afinal de contas nós sabemos que a Terra atrai a Lua, certo? Existe uma força, deixa eu tentar desenhar melhor, existe uma força de atração da Terra pela Lua, ou melhor, da Terra sobre a Lua, não é isso? Existe essa força que é uma força de origem gravitacional. Ora, mas o que diz a terceira lei de Newton? Se a Terra puxa a Lua puxa a Terra. Então, existe um par de forças gravitacional ligando a Terra à Lua. Existe um par, ação e reação. Por que a Lua não cai em direção à Terra? Porque ela está em órbita. Existe um vetor velocidade aqui que garante que ela permaneça executando uma órbita elíptica em torno da Terra, certo? Mas existe sim uma força gravitacional da Lua puxando a Terra, sim. E reparem que esses dois vetores que eu desenhei nessa figura aqui, ó, obedecem à lei da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, veja que os dois vetores têm o mesmo tamanho, mesma direção em sentidos contrários. Tudo bem? Tranquilo? Adiante. Aqui, figurinhas de foguete, né? De um foguete e do ônibus espacial. Essa figurinha eu já tinha até usado numa outra aula, né? Mas mostrar agora a questão da ação e reação.
Vejam que se o foguete está alterando o seu estado de movimento para cima, é porque existe uma força atuando sobre ele aqui, ó. Existe uma força. Ora, essa força advém do lançamento dos gases, do plasma ou do combustível incandescido, queimando, né, sendo arremessado fortemente para trás. Você pode ver isso na figura. Ora, mas quem aplica essa força sobre o foguete são os gases. Os gases, ao serem expelidos, aplicam a força sobre o foguete. Então, gases aplicam força sobre o foguete. E o foguete aplica força sobre os gases que são arremessados para trás. Então, um foguete se movimenta graças à ação e reação, graças à terceira lei de Newton. Se o foguete aplica força nos gases e os lança para trás, os gases aplicam força no foguete e o lança para frente. Tá ok? Então, esses dois vetores que vocês estão vendo desenhados aqui, ó, nessa figura, obedecem à terceira lei de Newton. Observem que eles têm a mesma direção, né? Eles têm o mesmo tamanho, eu tentei desenhar eles com o mesmo tamanho, mostrando que eles têm a mesma intensidade, eles têm a mesma direção e têm sentidos contrários. O mesmo ocorre no ônibus espacial, né? O ônibus espacial está sendo lançado porque está expelindo os gases, né? Então ele é arremessado para cima, e o foguete aplica força sobre os gases também. Então esses caras são lançados, esses foguetes são lançados em função da terceira lei de Newton. Tudo bem? Adiante. A força-peso. Qualquer objeto colocado nas proximidades da Terra é atraída por ela em função do seu campo gravitacional, certo? E essa força aplicada em função da existência do campo gravitacional terrestre sobre um corpo de massa m, nós chamamos de peso. Então a força-peso é a força com que a Terra atrai os corpos. Por isso que nós temos peso, porque nós somos, a nossa massa, inclusive a nossa massa corporal, ela é atraída pela Terra em direção ao seu centro. É isso que eu estou mostrando na figura, volta lá. Então eu posso calcular o peso de um corpo como P igual a m vezes g, onde g é a aceleração da gravidade na superfície. Cuidado que aqui onde eu coloquei, aqui o g é diferente do 9,8. Quanto mais longe nós estivermos da Terra, menor é o valor da aceleração gravitacional. Então na superfície da Terra, né, isso aqui é na superfície da Terra, ele vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Então lembrem disso, o peso é uma força de origem gravitacional, porque em torno da Terra existe um campo gravitacional que aplica uma força sobre os corpos chamada força peso. E o peso é dado por m vezes g. Reparem que esse P igual a m vezes g tem a mesma estrutura da segunda lei de Newton. Lembra que a segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Reparem que a força resultante aqui seria apenas o peso atuando, a massa do corpo e uma aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade g. Tá certo? Então, de certa forma, eu posso dizer para vocês que esse cálculo para o peso é, na verdade, a segunda lei de Newton alterada para se calcular o valor da força-peso, né? P igual a mg, força resultante igual a massa vezes a aceleração, é a mesma coisa, certo? Tudo bem? Adiante. Exercícios. Primeiro exercício, mais uma tirinha, dá uma olhadinha, uma tirinha do Garfield agora, e ele diz assim: analisando-se a tirinha, podemos justificar a posição em que os personagens ficaram no quadro final pela. Então dá uma olhadinha, vamos olhar para esse primeiro quadrinho aqui. O Garfield está dizendo assim, para que serve essa manivela? Essa manivela que ele achou ali é o freio de mão. E ele puxa o freio de mão e pelo texto, pelas palavras que aqui aparecem, scree-tonk, né, onomatopeias, né, assim fala, o que será que aconteceu? Ó? Olha o tamanho da cara do Garfield, do Odd e do John ali, ó, né? Tá bem maior, eles estão colados no vidro, percebe? Por que isso aconteceu? Porque se eles estavam em movimento e bruscamente frearam e estavam sem cinto de segurança, isso é muito grave, eles foram arremessados para frente e colaram as caras, né, o rosto no vidro. Como é que se explica que eles, estando em movimento, permaneceram em movimento? Quem explica isso? A lei da independência dos movimentos lá do Galileu? Não. A propriedade denominada inércia, pode ser, né? Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, não é isso? C, conservação da quantidade de movimento, nem estudamos isso ainda. A terceira lei de Newton, ação e reação, não explica por que eles continuaram em movimento quando o carro freou. E conservação da energia mecânica também não. Então ficamos com o conceito de inércia, porque se eles estavam em movimento no primeiro quadrinho, a tendência era permanecer em movimento e acabaram grudando a cara no vidro do carro, né? Então marcamos a letra B por uma questão de inércia. Tá claro, gente? Legal? Adiante. Exercício 2. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes.
Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a. Então veja, por que nós utilizamos cintos de segurança? Numa colisão, a tendência é eu ser arremessado pela frente por uma questão de inércia, não é isso? Tudo bem? Se eu estou em movimento e o carro colide, a tendência é eu permanecer em movimento. Ao permanecer em movimento, eu posso colidir com o volante, com o vidro, com os bancos, no caso dos passageiros traseiros. Então, daí a importância da utilização do cinto de segurança. É uma pena que no nosso país deva ser obrigatório a utilização do cinto, porque senão você leva a multa. É uma pena que nós todos brasileiros, ainda respeitamos as leis só porque elas doem no nosso bolso. E não por uma consciência científica, uma consciência social. Quem sabe um dia nós vamos atingir esse nível, né, gente? Então, todos nós deveríamos, independente de alguém nos obrigar a salvar a própria vida, nós deveríamos afivelar o cinto sempre, tá certo? Eu sei que existem casos onde as pessoas dizem, mas o cinto atrapalhou. Gente, mas olhem as estatísticas, observem as estatísticas, certo? Você vai estar muito seguro afivelado ao cinto de segurança, não vacile nesse sentido, tá certo? Tudo bem? Então, volta lá. Então, eu acabei já dizendo, né, que tem a ver com inércia. Então, a gente tem que procurar qual dessas leis envolve a questão da inércia, não é isso? Primeira lei de Newton tem a ver com a lei da inércia? Tem a ver com inércia? Sim, ela é a própria lei da inércia, não é isso? Então nós já marcamos a letra A como verdadeira. Só por curiosidade, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha nessas outras leis, o que eles dizem. B, lei de Snell, não, isso tem a ver com a ótica, né, da refração. Lei de Ampère, não, isso tem a ver com circuitos elétricos, né? Tem a ver com corrente elétrica. Lei de Ohm tem a ver com resistências, né? Então não tem nada a ver. Elétrico, a questão Ampère e Ohm tem a ver com eletricidade. E a primeira lei de Kepler tem a ver com gravitação, né? As leis que envolvem órbitas planetárias. Então realmente nada a ver, ficamos com a letra A, que envolve o conceito de inércia. Tranquilo? Vamos adiante. Exercício 3. Um corpo de massa 4 kg está em movimento retilíneo uniforme. Opa, sublinha. Movimento retilíneo uniforme, com velocidade de 6 metros por segundo. Gente, você concorda que se o movimento é retilíneo uniforme, você concorda que essa velocidade de 6 metros por segundo, ela é constante? Concorda comigo que é uma velocidade constante? Põe isso então, guarda isso. Podemos afirmar que a resultante das forças sobre o corpo tem intensidade igual a... Olha, pelos conceitos que nós já analisamos, a gente já respondeu isso, né? Quer ver? Ó, deixa eu voltar, eu vou colocar a minha imagem bela e formosa, enquanto eu mudo aqui, ó, cheguei, achei, ó lá. Se você olhar para esse quadrinho de novo, você mata, né? Ó, ele não está dizendo que o corpo está em MRU? Um corpo que está em MRU não tem força resultante igual a zero? Tudo bem? Não quer dizer, olha, isso não quer dizer que não existam forças atuando. Existem. Só que se você pegar as 10, vamos imaginar, forças que estão atuando no veículo e somar vetorialmente vai resultar zero. Senão ele não descreveria um movimento retilíneo uniforme. Tá claro? Então volta lá. Deixa eu colocar a minha, aqui ó, deixa eu colocar a minha imagem novamente, para vocês não ficarem tontos com a mudança de slide. Voltando. Tá aqui, ó. Beleza? Então você já respondeu, né? Ó, a força resultante é zero. Existe uma outra maneira da gente chegar nisso. Eu acho importante a gente ver as duas maneiras. Veja, se eu estivesse fazendo essa prova e caísse essa questão na minha frente, eu ia pensar daquela maneira, como eu mostrei para vocês. Opa, movimento retilíneo uniforme, força resultante é igual a zero, porque a velocidade é constante e uma força altera o estado de movimento do carro. Se a velocidade é constante e ele está andando em linha reta, então a força resultante sobre ele é zero. Eu marcaria a letra A e ia embora. Tchau, não quero mais ver essa questão, eu vou para a próxima. Só que existe uma maneira matemática da gente lidar com isso, é isso que eu quero mostrar para vocês. Volta lá. Eu poderia pensar assim, ó, a aceleração seria a variação da velocidade pelo tempo. Concordam comigo? Lembram dessa equação, né, das aulas passadas? Ora, então a aceleração vai ser velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Igual. Ele não fala nada do intervalo de tempo, mas nem precisa. Qual foi a velocidade final? 6. Menos. Qual foi a velocidade inicial? 6 dividido por ΔT. Gente, quanto que dá o numerador? 6 menos 6 dá 0. 0 dividido por qualquer intervalo de tempo vai dar 0. Então não tem aceleração no movimento, reparem.
E é de se esperar, porque se tivesse aceleração, o módulo da velocidade iria variar, certo? Agora pega a segunda lei de Newton. Vamos separar aqui no cantinho. Pega a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Então vai lá, vamos calcular a força resultante. Força resultante é igual a massa do corpo, que não foi dito. Ah, não, foi dito sim. 4 kg. Vamos substituir. 4 kg. Está aqui, ó. 4 kg. Vezes a aceleração. Quanto vale a aceleração? 0. Então, força resultante que atua, 0 newtons. Olha lá. Tá ok? Claro que não precisa fazer essas contas. Não há a menor necessidade de fazer essas contas. Existe um raciocínio, uma questão conceitual que te leva à resposta correta. Mas é bacana ter essa visão também a respeito das equações, certo? Ó, vou deixar aí mais um pouquinho para você dar mais uma olhada. Ó, né? Utilizei o cálculo da aceleração e utilizei a segunda lei de Newton. Uma das leis mais importantes que a gente tem para aprender no ensino médio. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Tranquilo? A gente pode aprofundar nas próximas aulas, né, essa questão da força resultante igual a massa vezes a aceleração. Lembrem que essas primeiras aulas são aulas de nivelamento, são aulas de revisão. Então, por enquanto, a gente passa meio rapidinho, mas depois a gente pode discutir um pouco mais a fundo a relação matemática entre essas grandezas. Embora tenhamos discutido a relação inversa que existe entre massa e aceleração, né? Tá ok? Vamos adiante. Exercício 4. Certas cargas transportadas por caminhões devem ser muito bem amarradas na carroceria, para evitar acidentes ou mesmo para proteger a vida do motorista, quando precisar frear bruscamente o seu veículo. Esta precaução pode ser explicada pela... Eu não sei se vocês conseguem perceber, essa figurinha que está aparecendo na internet várias vezes, vocês devem já ter visto, né? O cidadão freou o caminhão, mas a pedra que ele estava carregando não freou, ela continuou a manter o seu estado de movimento e acabou amassando lá o caminhão, ó. Né? Espero, sinceramente, que o motorista não tenha se machucado. Mas mesmo que ele não tenha se machucado, ele tomou um baita de um susto. Né? Toda a carga deve ser presa. Não houve o atrito da pedra com o fundo ali do caminhão, não foi suficiente para retardar o movimento da pedra. Né? Por quê? Porque ela tem uma massa muito grande. Se ela tem uma massa muito grande, ela tem com certeza uma grande inércia. Se ela tem uma grande inércia, a tendência dela manter o estado de movimento dela foi muito grande. Então como é que você explica isso? Pela lei da inércia, de novo, primeira lei de Newton, a tendência da pedra de permanecer em repouso. Certo? Vamos adiante? Tranquilo a ideia? Exercício 5. Um corpo de massa 2 kg que pode deslizar sobre uma superfície plana está sujeito a um sistema de forças representados a seguir. Sabendo-se que nenhuma outra força atua sobre o corpo, qual é o módulo de sua aceleração? Olha que interessante. Então vejam que eu tenho um corpo aqui no meio e ele está sujeito a 4 forças. Ora, para calcular a aceleração, eu vou usar força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas eu preciso saber qual é a força resultante para conseguir calcular a sua aceleração através da segunda lei de Newton. Então, quanto vale a força resultante? Então, vamos olhar. Ele diz que cada 2 quadrinhos desse representa 1 newton, tá? Mas eu vou olhar em termos de quadrinhos primeiro, tá? Então, vem cá. Olha para o vetor F1. Quantos quadrinhos ele tem? 1 de intensidade, vamos dizer. 1, 2, 3, 4. O F3, que tem o sentido contrário, tem 1, 2, 3, 4 também. Então você concorda que a força resultante em Y é igual a 0? Né? Porque a força que puxa para cima é igual à força que puxa para baixo. Então, no eixo Y, no eixo vertical, a resultante é 0. E quanto vale a resultante no eixo horizontal? Então, olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos para o F2, 1, 2, 3 quadradinhos para o F4. Então, e eu somo ou subtraio? Subtraio, porque eles têm sentidos contrários. Então, sobra uma resultante para cá, que é a força resultante em X, que equivale a quantos quadradinhos? 2 quadradinhos. Concordam comigo? São 2 quadradinhos. Ora, mais 2 quadradinhos. 2 quadradinhos representam o quê? 1 newton. Então, a força resultante é igual a 1 newton. Concorda comigo? E essa força, obviamente, é horizontal para a direita, né? Horizontal para a direita. Concordam comigo? Beleza? Agora sim eu posso aplicar a segunda lei de Newton. Vou fazer isso aqui no cantinho. Vê se você enxerga legal lá. Ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é a força resultante? 1 newton, horizontal para a direita. Que é igual, qual é a massa do corpo? 2 kg vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser 1, esse 2 que está multiplicando passa dividindo meio. Deixa eu apagar esse vermelhão aqui. Então a aceleração vai ser de meio
metro por segundo ao quadrado. Marcamos a letra E. Tranquilo? Beleza? Bacana isso, né? Esse exercício é legal porque eu tive que resolver o sistema de forças utilizando a adição vetorial das aulas anteriores e a aplicação da segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Legal? Bacana? Vamos voltar um pouquinho no slide? Ó. Dá uma olhadinha lá. Entendeu esse negócio? Resultante em y é 0, resultante no eixo x é 1. Então a força, como só tem a força resultante em x, ela é a força resultante total. Não sobrou nenhuma outra força. Então ela é a força resultante total. Então vale 1 Newton, a massa vale 2, passa o 2 dividindo, eu tenho que a aceleração vale meio metro por segundo ao quadrado. Essa é a força, essa é a melhor aceleração que atua no corpo. Tranquilo, gente? Beleza? Dá uma lida sobre esses conceitos, dá uma olhada com bastante atenção nas leis de Newton, primeira, segunda e terceira leis, elas são bastante importantes e aparecem em todos os vestibulares, inclusive no Enem. Tá bom? Abraço, até a próxima aula.